Bom dia, oitavo ano. Desejo a vocês uma feliz semana. Uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. E a gente continua a correção da tarefa de casa no livro de atividades, página 26. Vamos lá? Eu continuo falando de vozes verbais, tá bom? Então, vamos lá. Um minutinho, já vou projetando aqui, né? Aqui. Mutantes tocam na íntegra Tudo Foi Feito pelo Sol, de 74, em show em São Paulo. Hoje, para mim, é o dia do rock, grita um fã no meio do público. Assim que Sérgio Dias Batista sobe ao palco do Sesc Belenzinho, em São Paulo, com a banda Os Mutantes, fazendo uma referência ao Dia Mundial do Rock, comemorado no dia 13. Marcelo Justo, essa notícia, esse trecho. Vamos achar aqui no título o agente da passiva. Tudo foi feito pelo sol. Então, você vai escrever nessa linha pelo sol, tá? Pelo sol é o agente da passiva, o termo que pratica a ação na voz passiva analítica. Crie agentes da passiva para as seguintes orações. Ontem foram divulgadas as notas pelos professores, pela secretaria. Na semana que vem serão organizadas pelo secretário as atividades do diretor. Esta mensagem foi escrita por mim, por meu pai, por minha mãe, por meu amigo. Um livro foi comprado pelo aluno, pelo professor. Essa é fácil, né? Passe as frases a seguir para a voz ativa. Voz ativa, o sujeito pratica a ação, né? Então, os livros foram empilhados cuidadosamente sobre a prateleira. Então, eu já vou colocar empilharam, né? Com cuidado ou cuidadosamente os livros sobre a prateleira. Empilharam cuidadosamente os livros sobre a prateleira. Empilharam cuidadosamente os livros sobre a prateleira. A comida será entregue na hora certa e no local combinado. Entregará a comida na hora certa e no local combinado. Entregará a comida no local, na hora certa e no local combinado. Se você colocou também entregarão, né, fazendo referência ao sujeito indeterminado, também fica certo. Entregarão na hora certa e no local, entregarão a comida, pode colocar o adjunto adverbial no final sempre, entregarão a comida na hora certa e no local combinado. Os cobertores foram escolhidos em função do poder de aquecimento. Escolheram os cobertores em função do poder de aquecimento. Escolheram os cobertores, também fazendo sujeito indeterminado, escolheram os cobertores em função do poder de aquecimento. Se você colocou escolheu os cobertores, né? Os envelopes teriam sido endereçados a um funcionário da empresa. Teriam endereçado os envelopes a um funcionário da empresa. Também podem ter colocado, endereçaram os envelopes a um funcionário da empresa. A gente não vai poder tirar, né, essa ideia de hipótese, teriam sido endereçados. Então, a gente vai ter que manter essa ideia
de futuro do pretérito. Coloquem, por favor, teriam endereçado os envelopes a um funcionário da empresa. Teriam endereçado os envelopes a um funcionário da empresa. Teriam endereçado. Os livros eram cuidadosamente escolhidos para uma leitura proveitosa. Escolhiam, tá? Escolhiam, olha o futuro, o pretérito imperfeito. Escolhiam cuidadosamente os livros para uma leitura proveitosa. Escolhiam cuidadosamente os livros para uma leitura proveitosa. Os problemas foram enfrentados com muito heroísmo. Enfrentaram os problemas com muito heroísmo. Enfrentaram os problemas com muito heroísmo. Foram feitos pelo professor os relatórios sobre o trabalho realizado. O professor fez relatórios sobre o trabalho realizado. Quando tem o agente da passiva, fica mais fácil, né? O professor fez relatórios sobre o trabalho realizado. Próximo. Leia o trecho a seguir. Bela adormecida de 2000 anos é encontrada em tumba com espelho. A múmia de uma jovem mulher foi encontrada em uma tumba em Terezin, na costa de um reservatório de água. A parte de baixo do corpo está bem preservada, disse a arqueóloga Marina Kilunosvskaya, em entrevista à agência de notícias russa TASS. Tanto o corpo quanto os objetos foram retirados do local e estão passando por um processo de restauração para passarem ainda mais tempo preservados. Transforme as frases retiradas do texto em voz ativa. A múmia de uma jovem mulher foi encontrada em Terezin, na costa de um reservatório. Encontraram, né? Você vai fazer. Encontraram a múmia de uma mulher jovem em uma tumba em Terezin, na costa de um reservatório de água. Encontraram a múmia de uma mulher jovem em uma tumba em Terezin, na costa de um reservatório. Tanto o corpo quanto os objetos foram retirados do local. Retiraram do local tanto o corpo quanto os objetos. Retiraram do local tanto o corpo quanto os objetos. Bela adormecida encontrada em tumba com espelho. Encontraram Bela adormecida de 2 anos com espelho. Encontraram Bela adormecida de 2 anos, 2000 anos, com espelho. Entenda, leia o trecho a seguir. Entenda o Dia da Mulher. Sua origem remota a 1910, durante o segundo Congresso de Mulheres em Copenhague, Dinamarca. A data foi proposta em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, Estados Unidos da América, mortas em 1857, durante uma greve por melhores salários
redução da jornada de trabalho e o direito à licença maternidade. Passe o trecho a seguir para a voz ativa. A data foi proposta em homenagem a 129 mulheres de uma indústria têxtil de Nova York. Propuseram a data em homenagem a 129 mulheres operárias de uma indústria têxtil de Nova York, Estados Unidos. Propuseram, tá? Aqui tá diferente da apostila, não está? Eu vou falar do jeito que está aqui. Não tô entendendo por que aqui tá tão diferente. Aqui. É verdade. Tá certo. Agora aqui. Tumba de 3.500 anos, cheia de múmias, foi encontrada no Egito. Eu não vou ficar lendo o texto, não, porque é gramática, não precisa estar contextualizado, que a gente vai fazer aqui nessa página. Passe os trechos a seguir para a voz ativa. Mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado. Mesmo que ainda não tenham identificado seu corpo. Mesmo que ainda, sem aspas, tá? Pode começar aqui com letra minúscula mesmo. Mesmo que ainda não tenham identificado seu corpo. Letra B. Até agora foram encontradas 2 câmaras funerárias na cripta. Encontraram, até agora, 2 câmaras funerárias na cripta. Eu deixei como está. Tá, até agora encontraram 2 câmaras funerárias na cripta. Também está certo. Tumba de 3.500 anos, cheia de múmias, foi encontrada no Egito. Encontraram, vírgula, no Egito, vírgula, tumba de 3.500 anos, cheia de múmias. Encontraram, vírgula, no Egito, vírgula, tumba de 3.500 anos, cheia de múmias. Continuando. Leia um trecho de reportagem publicada na revista Super Interessante e resolva as questões de 24 a 26. A Amazônia é o pulmão do mundo. Ninguém sabe como essa história mantém seu fôlego. Tudo bem que, com 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia amazônica absorve muito dióxido de carbono e libera muito oxigênio. É o processo da fotossíntese em escala gigantesca. Mas o pulmão do mundo segue uma lógica inversa, pois absorve oxigênio e libera gás carbônico. Digamos que aceitássemos a metáfora. Nem assim a Amazônia poderia ser considerada o pulmão do planeta, por uma questão de escala. Afinal, toda a produção do oxigênio da floresta é consumida por ela mesma, pelo mesmo processo de metabolização das plantas, o seu próprio ciclo de vida. Número 24. A bacia amazônica absorve muito dióxido de carbono e libera muito oxigênio, os verbos estão, quem acerta, marca a voz ativa. Oi, não quer marcar? Voz ativa. Afinal, toda a produção de oxigênio da floresta é consumida por ela mesma. É consumida. Olha a locução verbal aqui, mais a preposição por, voz passiva analítica. Assinale a alternativa em que há um exemplo de agente da passiva. O pulmão do mundo, lógico que você já reconhece a preposição por. O agente da passiva é sempre formado, né? Ou pela preposição por, ou a sua contração por mais o, pelo, por mais a, pela, certo? Vou aqui mais uma página com vocês. Leia o trecho a seguir e responda as questões 27 e 28. Esta tamanha identificação entre esporte e coletividades sociais em geral não torna óbvia a resposta para entendermos o argumento exclusivo de excelência do futebol, arte,
ou do futebol, força, tanto no Brasil quanto na Alemanha. O esporte mais popular destes países foi trazido por estrangeiros e para a diversão da elite branca, de classe média alta e urbana. A oração, o esporte mais popular destes países, foi trazido por estrangeiros, apresenta-se na voz passiva, analítica. Você vê a locução verbal, foi trazido, né? Aqui está a locução verbal, foi trazido. E aqui o agente da passiva, formado pela preposição por. A expressão por estrangeiros, acabei de falar, é o agente da passiva, o termo que pratica a ação na voz passiva analítica, certo? Continuando, passe da voz ativa para a voz passiva. As moças farão o pedido agora mesmo. O pedido será feito agora mesmo pelas moças, né? O pedido será feito pelas moças agora mesmo. Se quiser também deixar o adjunto adverbial no final, que é a posição legal dele. O pedido será feito pelas moças agora mesmo. José comprou os presentes na loja do seu primo. Os presentes foram comprados por José na loja do seu primo. Os presentes foram comprados por José na loja do seu primo. Reinaldo encontrava soluções muito criativas. Soluções muito criativas eram encontradas por Reinaldo, tá? Eram pretérito imperfeito. Os professores apoiaram os alunos. Os alunos foram apoiados pelos professores. Os alunos foram apoiados pelos professores. Vivian devolveu os livros na terça-feira. Os livros foram devolvidos por Vivian na terça-feira. Os livros foram devolvidos por Vivian na terça-feira. Leia o texto a seguir. Salto para o infinito. Não surpreende que o debate suscitado pela explicação heliocêntrica proposta por Copérnico em 1473, 1543, não se tenha restringido a uma disputa entre cientistas, astrônomos, mas tenha sido considerado uma ameaça à ordem estabelecida, baseada em uma concepção geocêntrica do mundo. Considere o seguinte trecho do texto: tenha sido considerado uma ameaça à ordem estabelecida, e assinale verdadeiro ou falso. O sujeito do trecho é o debate suscitado pela explicação heliocêntrica. O debate suscitado, não surpreende que o debate suscitado pela explicação heliocêntrica, sim, tenha sido considerado uma ameaça à ordem estabelecida. O que foi considerado uma ameaça à ordem estabelecida? O debate suscitado pela explicação heliocêntrica, né? Tudo isso daqui é o sujeito, então verdadeiro. O sujeito é Copérnico? Copérnico? Não. O sujeito é a explicação heliocêntrica apenas? Não. O trecho está na voz ativa? Não. Foi, tenha sido considerado, né? A locução verbal formada de particípio. Somente a letra A é verdadeira. E eu vou parando por aqui, deixando vocês aí mais uma vez para resolverem as questões das páginas 30 a 32, para depois corrigirmos mais uma vez juntos. Eu espero que esteja ficando clara a explicação desse conteúdo. Mais uma vez, eu sou enfática em dizer que as duas formas estão corretas, tanto voz ativa quanto voz passiva analítica. Elas falam da mesma mensagem, só que uma valoriza o sujeito da ação e a outra valoriza o objeto da ação. Se eu quero ser um pouco mais extensa, mais prolixa, eu uso a voz passiva analítica. Se eu quero ser mais objetiva, mais direta, eu uso a voz ativa.
Obrigada pela atenção, um beijo a todos, feliz semana e até a próxima. Tchau.